Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aí mais uma live, eu e a Edneia aqui, né, conjunto, né, nessa, como é que fala? O que nós estamos fazendo aqui? Quarentena, né? Nós estamos fazendo aqui. Nós estamos em quarentena. A gente está começando, é um estudo lá, né? Isso. Com a galera da mocidade lá do GFEFA, né? Então é isso que a gente está fazendo, né? Boa noite. Hoje nosso tema é o estudo de Evangelho, né? O que seria o estudo que a gente ia fazer com a mocidade. Né? A gente espera aí que eles consigam participar. E nós estamos falando dos apóstolos. Hoje nós vamos falar da vida do Pedro. Né? A gente colocou até umas imagens aqui legais aqui no fundo aqui de Jesus e Companhia Limitada. Né? Jesus e Pedro, cadê? Isso aí. Vamos ver se chegar um pouquinho para cá para eles verem. Jesus e Pedro lá. Na distribuição dos pães. Isso. E em cima de Jesus vocês vão ver que está o Goku. Né? Porque vocês sabem que Jesus e Goku estão ali fazendo bem. Ai, tá bom, viu? Né? Mas o nosso objetivo, né, enquanto a gente está com essa limitação aí do coronavírus, é continuar com os estudos, né? E aproveitar aí, né, os recursos da ciência, da tecnologia aí para a gente poder seguir em frente. Boa noite. Aí não tá dando para ver quem que é, né? Débora tá dando boa noite pra gente lá. Eu não. Ateliê, meu não sei o que, subiu. Boa noite, boa noite. Bom, é porque lá na nossa mocidade é o seguinte, os temas eles são divididos assim, a cada domingo, a cada semana, tem um estudo, tem uma temática específica. Então, o primeiro domingo, ele é sempre voltado para alguma questão do evangelho. Aí, nesse semestre, a gente escolheu, né, a Alan tá por aí, né, Marcelo, enfim, a gente, quando a gente fala a gente, os meninos, né, principalmente, os jovens da nossa mocidade, escolheram estudar os apóstolos, né? No ano passado a gente estudou... Oi, Kelly. As cartas de Paulo, né? Atos dos Apóstolos, junto com Paulo e Estevão. E esse ano a gente começou a estudar os apóstolos, né? O primeiro foi João, né? Os meninos até pediram, colocaram... A gente fez uma brincadeira, né? João, o filho do trovão, por conta da música do Tim e Vanessa, né? Depois nós estudamos o Judas Iscariotes, né, que os meninos até brincaram assim, Judas, o injustiçado, né? A gente fez essa brincadeira. E agora a gente vai falar do Pedro, né? Esse momento a gente acha assim que é pertinente a gente falar um pouco sobre o Pedro. E aí a gente vai fazer um estudo um pouquinho diferente, assim. Hoje a gente vai fazer vai conduzir umas perguntas. E todo primeiro domingo quem faz o estudo pra gente é o Marcelo. Tem o Daniel também, que ele faz conosco no quarto... como é que fala? No quarto domingo, né? E aí, a gente pensou em dividir essa live de hoje, assim, bem nos moldes da mocidade, tá, gente? Diferente do que o Marcelo faz. A gente pensou em falar um pouco da biografia do Pedro, depois falar um pouquinho da personalidade dele, linkando com as questões de hoje, né? O Banguela também tá aqui com a gente. O Banguela hoje tomou banho, tá cheiroso, pra ver vocês, né, Banguela? Já comeu metade de um fio, mas tudo bem, né? E depois a transformação do Pedro, né? O Pedro antes e o Pedro depois da crucificação de Jesus, né? Então, assim, quem foi o Pedro? Quem foi Pedro, né? Era Pedro mesmo? É Simão? É Cefas? É Pedro? Enfim, quem é esse cara? Então, gente, o nome real, né, é Simão, né? Na verdade, na língua dele, que era o aramaico, se pronunciava Shimeon, né? Mas quando, né, houve as traduções, aquela coisa toda, passou a falar Simão, né? O nome dele é um nome bastante comum, né? Como os judeus gostavam, o nome de um patriarca, né? Existia um patriarca dos 12 filhos de Jacó que chamava Simeão, né? Que tem a ver com Simão. Eu estou levando mordida do gato agora, não sei porquê, né? Mas eu vou soltar. Por isso que em algumas passagens tem até se referem a ele como Simão, outras como Pedro, né? Isso, e Pedro é um apelido que Jesus deu para ele, né? Que quer dizer, na verdade a palavra era Cefas, né? O Kefá, né? Na língua dele, e que queria dizer rocha, né? Então, assim, é o apelido que pegou, vamos dizer assim, né? Então, muitos companheiros falam que o Pedro, né, junto com o irmão dele, o André, né, foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Né, eles participaram ali ativamente de toda a vida do Cristo e, segundo as informações aí dos amigos espirituais, eles já conheciam Jesus antes mesmo de serem convidados, né, a seguir com ele enquanto discípulos. Eu olhei aqui por causa do gatinho aqui, que está em bagunça. A gente pode fazer pergunta também, tá? Eu ia falar isso também. E aí, assim,
De onde que era o Pedro? Ah, sim. O Pedro era da cidade próxima de Nazaré, chamada Cafarnaum. Né? Cafarnaum tinha um grande lago, né, chamado Tiberíades ou Genezaré, dependendo da tradução, né, que era onde o Pedro pescava, um lago de água doce, muito grande, né, tão grande que demorava 2 dias para atravessar de um lado ao outro de barco. Né, então é um lago bastante grande. E ali em torno dele tinha toda uma comunidade que vivia da pesca, né? Inclusive a família do Pedro, do João Evangelista e de vários outros companheiros de Jesus. Muitas das situações ali da vida do Cristo foram nesse lago, né? Que tem aí uma vibração, energia que só dá para imaginar. E qual que seria o currículo Lattes do Pedro? Currículo Lattes? É hoje. Né? Qual que seria? Oh, meu Deus, esse gato tem problema. Meu Jesus. Tá querendo amor. Então, Pedro, como o irmão deles, eram pescadores, né? Eles viviam, né, basicamente da pesca. Ele tinha um barco de sociedade com o pai do João Evangelista e do Tiago, irmão dele, e eles viviam, né, de extrair, né, a sua, vamos dizer assim, o seu alimento do lago, né, como pessoas bem simples que eram. E dessa forma foi ali que eles conheceram Jesus. Muita gente fala que eles conheceram Cristo exatamente porque Jesus, que tinha por ofício a carpintaria e outros, né, da época, ele também sabia consertar barcos e outras estruturas assim. Foi assim que eles tomaram contato, né? Segundo os amigos espirituais, a primeira vez que que ele encontrou com Pedro, o João Evangelista ainda é uma criança ainda, então eles já tinham uma história ali mais profunda. Bom, então tá. Aí a gente vai falar um pouquinho assim da personalidade do Pedro, então. Aí o que a gente fez? A gente separou, caso alguém tenha assim interesse em algum outro aspecto da personalidade do Pedro que a gente não vai citar aqui, né? A gente pensou em fazer mais ou menos assim, sabe? Dizer um comportamento, um episódio, aliás, da vida do Pedro, né? Que aspecto positivo seria, que aspecto negativo seria, e o que ressonância tem com a gente hoje, né? A gente enquanto humanidade, a gente enquanto ser, né? Renata, né? Hoje em dia a gente, eu sou muito diferente do Marcelo, né? Essa coisa de oi, né? Enfim. Aí a gente separou alguns aqui, vamos separar por ordem cronológica, eu acho que fica melhor, né? Qual deles aqui que é? Vou cortar a orelha por... vamos falar dele com Mateus e com a sogra, né? Que é o Pedro e as relações, né? As relações interpessoais, né? Com certeza, né? Segundo consta, né? Tá no livro Boa Nova, né? O Pedro ele tinha uma relação muito conflituosa com Mateus, que era o outro discípulo de Jesus, que vivia também na cidade de Cafarnaum. Exatamente porque, né? O Mateus representava ali a figura do governo, né? O Mateus ele era um cobrador de impostos da cidade, né? Então tudo aquilo que o Pedro pescava, tudo aquilo que o Pedro angariava de recurso, estava lá o Mateus para tirar a parte do Império Romano, para tirar a parte do templo. Mateus também era de né? Eles o Mateus era um cobrador de impostos daquela região, que é uma região muito rica, né? Então o Império Romano mantinha ali vários companheiros ali para poder fazer essa parte da cobrança. E o Pedro não se dava bem com o Mateus. Ele achava que o Mateus era um membro do órgão repressor do Estado. Ele estava ali para cobrar imposto, né? E os judeus tinham muita dificuldade com o pagamento de qualquer tipo de imposto. Era contra a religião deles até. Eles só podiam pagar imposto por tempo, mas como eram obrigados. E o Pedro também tinha uma relação muito conflituosa com a sogra, né? Muitos relatos, inclusive no livro Boa Nova, né, contam pra gente das dificuldades que o Pedro tinha em relação à sogra, principalmente quando ele começou a andar com Jesus. Né, porque a sogra dele começou a falar lá, né, falava com a filha dela: você foi casar com esse cara, e esse homem aí só sabe andar atrás de outro homem, ir pra baixo pra cima, que não trabalha, de moleque, né, que não sabe trabalhar, e seus filhos vão passar de fome, e não vai dar certo, e ele tá largando o trabalho dele pra andar atrás de um qualquer, de um maluco aí que tá falando que é Messias. Né, como toda sogra fala, né, assim, né. Então a relação do Pedro com a família tinha esses conflitos, né? Assim, e a relação dele também com o Mateus, que de certa forma era uma simbologia. A Alan tá falando que imposto é roubo justificado. Só que na época você tinha lá os soldados romanos, né, que não deixavam você ter outra opinião, né? Porque era pagar ou morrer, né? Então não tinha muita alternativa, né? Mas aí o que acontece? Aí nessa questão, gente, esse gato hoje ele tá inspiradaço, porque ele tá roendo o fio, ele morde a perna da gente aqui embaixo, hoje ele tá que tá. Aí essa questão, por exemplo, da relação dele com a sogra, da relação dele com o Mateus, né, tem um aspecto negativo, né, Marcelo? Né? E que aspecto negativo que tem aí nessa... Essa questão do preconceito, né?
O Pedro, como todo hebreu, né, como todo judeu da época, ele era cheio de preconceitos. Né? Preconceito de raça, preconceito de sexo, preconceitos culturais muito profundos. Né? Tem que lembrar, né, que eles viveram há 2000 anos atrás e que, né, debaixo daquela situação toda que eles viviam existia uma cultura. E a cultura dos judeus era extremamente machista, extremamente xenófoba. Né? Eles não conseguiam se relacionar com quem era estrangeiro. Né? E aí o Pedro encontra com Jesus, que era... nós já vamos falar da Maria de Magdala, é um dos próximos. E chega Jesus, que é totalmente aberto, né? Totalmente receptivo a todos. E ao mesmo tempo, né, é o gatinho, deixa. E a gente, desculpa, nós vamos tirar ele daqui. Nossa, ele é filhote aí. Enfim. Mas também tem aí, já que eles falaram da Maria de Magdala, que é uma situação muito semelhante com a mulher adúltera também, né? O que tem em comum da relação do Pedro, da Maria de Magdala e da mulher adúltera, né? Para quem não sabe, é a famosa Maria Madalena, né? Que não é a mesma pessoa da mulher adúltera, tá? Quando a gente mistura as duas, mas a Maria de Magdala é uma, a mulher adúltera é outra. Uma mulher casada que teve uma relação extraconjugal e aí foi denunciada. E aí o Pedro sempre ia lá passar um pito em Jesus, entre aspas, nessa situação. Eu falo assim, tipo assim, né? Vou traduzir para a linguagem de hoje, né? O Marcelo não gosta muito disso, não, mas é mais ou menos assim: você ficou doido, cara? Você tá indo contra as leis. Esse povo daqui a pouco vai apedrejar você aí, né? Então você toma tenência, assim, né? E uma das brigas dele com a sogra, por exemplo, foi quando a Maria de Magdala foi na casa dele. Foi na casa dele. Pensa, o Pedro, né, todo moralista naquela situação, recebe a prostituta das prostitutas, né, a prostituta mor na casa. Famosa. Jesus Cristo, Jesus né? mesmo. Foi Jesus que levou ela lá. Né? Pois é. Além de ter que brigar com a sogra por causa de Jesus, ela teve que engolir uma coisa que ele não admitia dentro da intimidade dele. Né? Vou lembrar que, como ele era muito preconceituoso, né, o que acontecia? Ele vivia numa sociedade até pior que a nossa nesse sentido. E para ele, que amava muito Jesus, era difícil ele ver o Cristo envolvido com pessoas que ele considerava de baixo nível. Por quê? Porque era como se ele dissesse assim: olha, por causa disso eles vão falar mal do Senhor. Né? Por causa disso eles vão te denigrir. Então, para tentar proteger Jesus, muitas vezes ele atritava com Jesus. É claro que Jesus fingia que não estava entendendo o que ele estava falando, porque Jesus estava muito acima disso. Né? Mas o Pedro sofria com isso, sofria mesmo, porque ele via as pessoas criticando Jesus porque ele se envolvia com mulheres, porque ele, pior de tudo, se envolver com mulheres, né? Ele se envolvia com mulheres de baixo nível. Né? A gente tem que entender que na época do Pedro, né, alguns rabinos, eles batiam no peito e falavam assim que eles tiveram a honra de nunca conversar com a mulher deles na vida toda. O cara casava sem nunca dirigir a palavra para a esposa durante toda a vida. E achava que isso era um sinal de pureza extrema, assim, que ele era um cara. Né? Então esse era o contexto social da época de Jesus. Né? E a Maria de Magdala, o que acontecia? Ela é uma figura incômoda nesse sentido. Né? Porque as pessoas eram muito moralistas. Se até hoje é, né? Pensa, naquela época ainda, né? Sem falar que Pedro também tinha problema com Lázaro, que era primo de Maria. Essa informação eu não conheço, não. Porque a Maria de Magdala, o único parente que se tem dela, que fala no livro Primícias do Reino, seria a mãe. Né? Não tem notícia de outro parente. Né? E o Lázaro, ele tinha uma relação muito boa com todo mundo, porque ele era um dos homens mais ricos da Judéia. Né? Ele era amigo... que o Pedro tinha dificuldades com Lázaro. Não tem nenhuma fonte que fale sobre isso. Né? Assim, não se fala por quê. Né? E o Lázaro, ele não tinha muito problema com a figura feminina, já visto que ele tinha duas irmãs que eram quase que grudadas nele o tempo todo. Né? O Lázaro, ele tinha vamos dizer assim, ele tinha uma convivência com Jesus de anos a fio. Jesus conhecia o Lázaro há mais tempo, né? Mas eu não conheço essa informação aí que o companheiro trouxe aí, mas vamos seguir. A questão, né, negativa, então, dessas situações, desses comportamentos, assim, do Pedro, a gente falou aí da sogra, do Mateus, da Maria, da Maria de Magdala, da mulher adúltera e tal, é essa questão que o Marcelo falou, né, do preconceito, dessa rigidez, desse julgamento, às vezes velado, às vezes totalmente escancarado mesmo, né? Agora tem o que o Marcelo começou a falar, tem um aspecto positivo nisso também, né? Mesmo quando diz respeito, parece loucura o que a gente vai falar aqui, mas assim, mesmo quando traz essa questão do preconceito,
o que há, entre aspas, de positivo aí é porque ele estava sendo coerente com o que ele acreditava. Né? Ele não fazia aquela postura preconceituosa, de rigidez ali naqueles aspectos, era para cumprir uma lei que, lembra que o Marcelo falou do rabino? Exatamente. Então, assim, ele estava sendo coerente com a cultura da sua época, ele estava sendo coerente com a postura, com que o que ensinaram para ele que era certo, que era bom ser feito, sabe? Quando isso vai passar? Não sei. Se perguntando sobre o quê? Se é sobre esse momento que nós estamos passando aí. A Sônia Nogueira. Quando isso vai passar? Bom, você está falando sobre as doenças, esse quadro todo, né? Quando a gente aprender as lições necessárias. Né? É isso que os amigos espirituais falam pra gente. Quando a gente deixar de ser materialista ao excesso, quando a gente tiver aproveitado o tempo que nós estamos tendo livre aí para poder nos conectar com a nossa família. Quando a gente deixar de preocupar tanto com a economia para preocupar mais com seres humanos, né? Apesar que a economia é importante sim, mas nós temos que encontrar o caminho do meio em todas as situações. Mas vai passar como tudo passa, né? Como diz o amigo espiritual. Jesus está no comando. O planeta Terra está debaixo da orientação amorosa do Cristo. A gente não precisa esquecer disso. Não pode esquecer disso, né? Tudo que existe, né? Por mais que pareça aí que está sem comando, vamos lembrar, Jesus é que está no leme desse barco aí. Né? Nós somos crianças dentro do parquinho, mas do lado de fora do parquinho tem uma professora muito boazinha. Ela disse, né, que é bem isso, né? A gente também acredita nisso, assim, né? A gente acredita e a gente tenta viver assim, apesar de não ser fácil, né, gente? É claro que não é fácil, é muito belo discursar, mas viver que é a questão, né? E eu acho que é por isso que a gente tá na mocidade, a gente brinca, a gente fala que a gente é bem Pedro, assim, né? Pedro é mais próximo a gente, né? Então essas questões todas, por exemplo, que o Pedro traz aí, né? Dessa questão de reagir às questões culturais, etc, né? E tal, ela vem trazer essa porção humana, que não deixa de ser uma metáfora, uma simbologia de nós enquanto seres humanos aqui encarnados, né? Porque é bem isso, né? Se a gente pegar aquele momento, né? Se a gente trouxer para hoje, é momento de reflexão. E como, né? Se a gente trouxer para hoje, por exemplo, essa situação que está acontecendo, né? Essas situações que o Pedro vivenciou lá, com a mulher adúltera, né? Enfrentou suas dificuldades. A gente tem situações muito semelhantes, né, Marcelo? E a gente age como Pedro. A gente tem sempre uma a relação de Pedro com Paulo. Vamos falar. Isso é bom demais. Se amavam profundamente, apesar das diferenças. Esse é o terceiro tópico. Então vamos avançar aqui pra gente chegar lá. Só para lembrar essa questão que a gente está falando aqui, o Pedro, apesar de todas essas questões, ele é um cara muito amoroso, né? E ele é um cara muito leal, né? A lealdade era uma das características positivas dele, né? Então, aí agora nos outros aspectos, né? Nos outros momentos, né? Acredito... Tá. É por aí, nada está acontecendo por acaso mesmo não, com certeza, né? A gente tem a questão do Pedro aqui, quando ele afunda nas águas, né? Quando ele corta a orelha do soldado, quando ele nega Jesus, né? E quando, depois de negar Jesus, ele vai atrás, ele continua acompanhando a situação do Cristo à distância, mas ele continua, né? Eu acho isso interessante, né? Porque o Pedro faz aquilo que ele dá conta. Porque quando Jesus é preso, o João Evangelista é o único que vai com Jesus o tempo todo e fala, não, eu sou discípulo, estou aqui, se precisar eu morro com ele. Os outros fogem, o Pedro acompanha escondido. Ele tenta se aproximar, mas ele está lá dividido, ele é igual a gente, né? Ele está dividido entre o medo e o amor ao amigo dele. Tipo assim, eu tenho que ir lá, mas vocês me prenderem, mas eu não posso deixar Jesus. Mas e a minha família? E a minha família, eu tenho filhos, eu tenho mulher, vocês prenderem. Não dou conta disso, eles vão me arrebentar. Eles vão me matar também. E quando ele vai até... Isso explode muito forte nele. Por quê? Porque Jesus avisa ele da fragilidade dele, né? Para provar para Jesus que ele não estava errado. Ele reage quando o Malco tenta prender Jesus, né? Ele até corta a orelha dele, o soldado, né? E quando ele se vê exprimido, né? Quando ele está lá na casa lá do Anás, lá, onde Jesus estava preso, e ele nega Jesus, né? É o momento ali dele ali que ele foi mais humano, né? Porque ao mesmo tempo que ele amava, ele estava com medo, né? E segundo os amigos espirituais, a última negação do Pedro foi diante do Cristo. Jesus estava olhando para ele e eles perguntavam: você não conhece esse homem aqui não? Você não sabe quem é essa pessoa aqui não? Ele falou: nunca vi esse homem na minha vida. Né? A gente vê a dor que o Pedro teve. E é interessante até um paralelo com o Judas, né? Porque o Judas também errou com Jesus, mas enquanto o Judas caiu em desespero, o Pedro deu conta de dar a volta por cima.
ele deu conta de se perdoar. Né? Naquele dia ele teve a maior lição da vida dele, né? Que Jesus falou isso para ele lá no livro Boa Nova. Fala para ele assim: olha, Pedro, hoje você vai aprender que o ser humano é mais frágil do que mau. Né? Porque o Pedro cobrava demais, né? O Pedro era o cara que falava: mas a mulher adúltera, você não pode. Ah, mas o outro, você não pode. Ah, mas o pecador. Ah, mas Mateus é o ladrão que rouba do nosso povo. Mateus trabalha para os romanos. E você está protegendo esse povo todo. Você está protegendo quem não presta, né? Nossa, né? Você é protegendo doido. quem não presta. Defendendo quem não presta. Defendendo quem não ajuda ninguém. Né? E quando ele sentiu na pele dele, né, as limitações... o que aconteceu? Ali o Pedro... ele começou a ver a vida de outro jeito. Ele começou a ver que ele era fraco e que as pessoas, quando elas erravam, também eram por fraqueza. Né? Também... o Alan está perguntando aqui, Marcelo, se estava planejado de Pedro negar Jesus, né? Porque se ele não negasse, ele poderia ter sido preso, condenado e provavelmente não teríamos a paz do caminho. Não sei. Eu também acho que não, porque tem uma questão muito de livre-arbítrio ali. Eu acho que Jesus iria interferir ali a favor dele. Né? Se ele falasse, não, eu conheço, sim, Jesus ia dar uma... E sem contar o seguinte, o que acontece? O Pedro, ele era parente do pessoal que prendeu Jesus. Tá? Ele entrou na casa lá do sumo sacerdote, chamava Anás, o sumo sacerdote. E o Pedro era primo dele por parte de pai. Tá? Eles eram parentes, por isso que o Pedro entrou lá dentro. Com certeza, os parentes dele, com o maior mau grado possível, iam evitar qualquer coisa com ele. A espiritualidade sabe muito bem, né? Mas Jesus, assim como ele sabia das limitações do Judas, assim como ele sabia de todas aquelas situações de cada discípulo, ele sabia que o Pedro não ia dar conta. E o Pedro precisava daquele momento para poder crescer, né? Assim como o Judas teve uma oportunidade ali de pedir perdão, de não entregar o suicídio, o Pedro escolheu o melhor caminho. O Pedro modificou lá o caminho dele e aprendeu a lição. Né? Então Jesus avisou, como ele avisou para o Judas. Né? Então assim, mas Jesus não ia furtar o Pedro de passar por aquilo que ia ajudá-lo a crescer. Claro que ele podia ter falado não conheço, sim, podia. Ele ter outro aprendizado, talvez ele não sofrer tanto. Né? Mas o que estava ali com Jesus ali, já estava... Né? Jesus sabia muito bem o que ele queria com aquela situação, né? Que não era morrer. Jesus queria ali fixar a ideia da vida depois da morte com a gente, mas isso é outro assunto, né? Mas assim, então que aspectos negativos, entre aspas, teriam aí, né, nessa caminhada? Quando ele afunda, por exemplo, né? Quando eles estão lá na pescaria e que eles, né, veem Jesus andando sobre as águas, ele fala assim: ah, você é mesmo? Então eu queria até não sei. Isso é um fantasma, assombração? Eles tinham medo, né? Tá de noite, né? O que é isso aí? Não, então deixa eu me... Então, tipo assim, né? Eu ia ter você, eu quero fazer igual, quero te imitar. Né? E aí ele afunda, né? Ele afunda porque... Aí é o primeiro momento em que ele sente, em que ele que tem a experiência da fraqueza, da fragilidade humana gerada pelo medo, né? É uma limitação, uma fraqueza que é gerada pelo medo, que limita a gente, né? Tá vendo como é que isso traz pra gente também, né? Essa situação toda, não é muito parecido com o que a gente passa? Hoje, por exemplo, né? Tô fazendo um paralelo com o que está acontecendo hoje, né? Nós estamos com medo de quê? Das pessoas que a gente ama morrer, a gente está com medo da economia não dar conta, a gente está com medo, né, assim, né, a gente que está lá no trabalho voluntário lá no Francisco de Assis, vai ter verba para a cesta básica para os assistidos? Não vai ter? Como é que vai ser? Como é que não vai? Vai ter emprego para as pessoas? Como é que, sabe, assim, nossa, deve aumentar muito o número de assistidos e agora? Essas questões, isso traz, né, de certa forma, uma situação muito semelhante com o que o Pedro a gente afundando a onda vindo forte e a gente ficando com medo, né? O Pedro, ele mostra pra gente assim, o que mais próximo à matéria, né, a matéria que a gente fala, não de ser materialista, apegado às questões. As necessidades da matéria, né? Não, Henrique, dá uma saudade de você também. Se for o Henrique que eu tô reconhecendo, manda um beijo pra Ju. Aí, assim, a gente percebe isso assim bem tranquilo, assim, essa coisa nós vamos falar, ser muito próximo, né? Eu também entendi pra gente falar do Pedro e do Paulo. Tá, nós vamos chegar lá. Vamos fechar aqui então, pra a gente vai falar do Pedro e do Paulo, né? Mas o que acontece? O Pedro, assim, ele essas posturas dele, essas... O Pedro é o grande herói ali pra mim. O Pedro eu amo o Pedro.
Beijo, te amo. Mas lá, a gente lá na mocidade, a gente ainda brinca e fala assim, os meninos falam assim, não, isso é difícil, às vezes eu acho que eu não vou melhorar, não vou mudar. Aí eu brinco com eles e falo assim, menino, se o Pedro for um burro chucro, né? Como diria minha mãe aqui, um burro chucro. Aquela, não sei se quem assistiu novela, né? O Cravo e a Rosa, né? Que tinha lá o Julião Petrúquio lá, né? Pra mim é aquele estereótipo, assim, sabe? O Julião. Que ele é um grossão mesmo, aquele ovo, aquele churecão, algo assim, né? Vai lá e corta a orelha mesmo do soldado, não quer nem saber. Porque eu amo Jesus, viu, Jesus? Eu amo, ó, tá vendo? Você falou que eu ia te negar aqui, ó, enfiei a espada na cabeça do Zé aqui, porque. Cortei, não quer nem saber. Eu fico brincando, imagina a cara de Jesus pro Pedro, pelo amor de Deus, 3 anos andando comigo pra você me dar uma dessa, Pedro. Eu te falando de amor, de perdão, você vai me cortar a orelha do cara. Pelo amor de Deus. Face palm de Jesus, assim, pro Pedro, assim, ó. E aí. Mas claro que Jesus sabia das limitações, né? Mas isso não. A gente estava até conversando aqui, Marcelo, e eu, quando ele fez isso, por exemplo, cortar a orelha foi errado, né? O medo dele, a falta de confiança lá, fez com que ele afundasse? Sim, mas qual que é a intenção dele, né? Qual que era, assim, o desejo real dele, né? É o Petru que é a Catarina Batista. Isso aí. É isso mesmo. É a mesma coisa, né? Às vezes o Pedro é bem Catarina Batista também, né? Bem assim, Mas qual que é a intenção verdadeira dele ali? Qual que é o desejo, né? Defender Jesus, provar primeiro para ele mesmo que ele ama, que ele era leal, que ele ia fazer, que ele ia acontecer. E a gente, às vezes, é muito assim. Quando a gente vai para as redes sociais, por exemplo, defender uma situação política ou a nossa crença, por exemplo... A gente quer o melhor. A gente não tá, apesar de ser às vezes o método é igual o Pedro, que cortando a orelha dos outros, mas aí não pode, né? Jesus vai fazer face palm pra gente também, né? Mas assim, a gente faz isso, né? Quantas pessoas a gente não apedreja nas redes sociais, né? Quantas mulheres adúlteras, que é a simbologia do sentimento conturbado, sentimento deturpado, quer dizer, que a gente não, né? Quantos sentimentos a gente não apedreja nas redes sociais? Entre os nossos grupos familiares, né? Quantas vezes a gente não faz isso? E a gente fala isso muito para os nossos jovens lá na mocidade, sabe? Porque essas reflexões, elas precisam ser treinadas para que a gente, para que vire algo automático, que vire algo natural para a gente. E é bem por aí, né? E quanto mais velho a gente deixar para refletir isso, mais difícil fica essa transformação, né? Então Pedro, um homem já maduro, vem Jesus nessa circunstância convidá-lo para essa balança situação. Tudo que ele acredita, né? Muitas vezes o Pedro dava umas manotas porque ele achava que estava, né, sendo aquilo que estava certo e Jesus cortava ele, né? A gente vai ver muitas passagens isso acontecendo. Aí eu tenho o Maurício, acho que é Maurício mesmo, tá dizendo que o que mais encanta ele é a transformação do Saulo para Paulo. Isso. Mas com Pedro a gente entende que aconteceu a mesma. Inclusive a gente até escreveu aqui, não vou mostrar, não tá muito bagunçado, só pra vocês verem assim, tá bagunça. É bom, mas tá vendo essa bagunça nossa aqui? A gente colocou de Simão a Cefas, né? Ou Petrus, que é a versão latina, né, do nome. Aconteceu algo bem semelhante, né? É claro que com as devidas proporções, porque o Saulo era um doutor da lei. O Simão era um homem... São transformações diferentes. Sim, mas não deixam de ser transformações. Com certeza. O que São tem em comum? Momentos diferentes, mas crescimentos diferentes, né? O que tem em comum? Foram tocados pela energia do Cristo, né? Que na verdade era um Cristo que habitava em cada um deles. Porque de nada adianta esse Cristo externo de teorias que a gente tem por aí. Esse de repetição, da boca para fora. Não adianta, né? O que adianta, o que acontece de fato é quando quando é de dentro para fora e vem essa transformação de verdade. E aconteceu algo bem semelhante com Pedro, né? E aí tem, né, esse moço aí, medroso, cheio de bravo ao extremo, mas inseguro, porque vai lá, faz, acontece. De repente, querendo agradar o mestre dele, tipo assim, ó, mostrei, ó, viu? Eu dou conta, eu também tô, eu não neguei não, eu cortei a orelha. Aí Jesus é crucificado. Aí o que acontece? Depois desse momento aqui, ó, que é depois que Jesus volta, né? Que ele ressuscita, né? Que ele volta lá do plano espiritual e que a gente que é espírita, a gente entende, né? Que houve uma materialização, né? Porque precisava para quem estava lá naquela época para, né? Fixar a ideia da imortalidade, da continuação da vida, né? Que era inclusive um respeito às crenças da época, né? E era o que as pessoas davam conta de entender, né? Então ele
inclusive foi lá estar com eles numa situação cotidiana, né? A partir de ali, de então, é como se nascesse um novo Pedro. o Pedro, de fato, né? Ali nasceu mesmo Pedro. Chegou lá o Pedro. Aí o Pedro vai para onde? Para casa do caminho, né? E por que a gente está falando de casa do caminho? Porque é onde ele vai encontrar quem? Saulo. Primeiro Saulo. Né? Que vai lá para quê? Pra perseguir, né? Para prender. Assim, né? Eu quero ver quem é esse Simão, esse homem. Eu quero ver quem ele vai falando. Aí encontra com Estevão. Né? E acontece o que nós sabemos lá, infelizmente. O que aconteceu. Né? Uhum. E aí o Pedro, ele se torna, entre aspas, o guardião da casa do caminho, apesar de quem administrava era o Tiago, né, Marcelo? Tiago. O primo de Jesus, não o Tiago, irmão do João Evangelista, não. O Tiago é o menor, né? Tiago, chamado de menor, mas que fez muito mais coisa que o que chamavam de maior. Mais humilde. E ficou... E continua, eu não sei se, né, Marcelo já falou aqui, ficava sempre Jesus, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi crucificado, continuou Pedro, Tiago e João. Tiago foi morto, né? Foi assassinado, né? E... É o que andava com espada, né? Morreu pela espada. E aí vem... Outra profecia de Jesus, né? Na profecia, na constatação, Jesus ele não estava falando um milagre. Ele olhava para os companheiros dele e via a índole de cada um. Falava assim, seu ponto fraco é esse, seu ponto fraco é esse. Se você continuar assim, isso vai acontecer. Não existe nada de milagroso nisso, existe apenas o olhar profundo de cuidado. Ele olhava com cuidado e tentava, né, como uma mãe faz com o filho. Fala assim, se você for por aí, vai acontecer tal situação. Então Jesus tinha esse olhar profundo, porque ele parava para pensar nas pessoas. E o Pedro, que era todo preconceituoso, todo cheio de situações, né, ele cheio vai de abrir dedos. O coração dele pro mundo. Né? E olha que transformação difícil, né? Você largar tudo aquilo que você aprendeu durante toda a sua vida como certo, né? E modificar a sua forma de ver, né? A sua forma de agir. Né? E não é fácil, né? Porque era o que ele tinha de informação. Né? Mas ele decidiu. A gente tá ao vivo aqui, ó. Deixa pra nós. O quê? É o Luke. O Luke quer saber o que tá acontecendo. Cuidado aí com o filho. Mas aí ele sai pessoal, aqui, ó. Dá boa noite, pessoal. Fala assim, nós estamos lá na mocidade. Fala boa noite. Boa noite. Agora vai pra lá. Vai lá. Brincar. Cuidado aí. Faz parte, né? É assim que é a família. Né? Tiago. Se não fosse assim, não estava certo. Tiago maior e menor. Isso mesmo. Isso. Qual deles era. É o menor. É o chamado menor. Tá? O Tiago maior é o irmão do João Evangelista, que morreu mais ou menos 1 ano e meio depois de Jesus. Foi o primeiro a morrer. Interessante, né? O irmão morre primeiro e o João morre por último. Tá? O Tiago, esse outro Tiago, ele era parente de Jesus, que tentava acalmar os ânimos com os rabinos. Esse mesmo, o Tiago menor. Tá? Ele tinha muita ligação com a fé religiosa. Quando o Paulo foi na casa do caminho, Saulo, ele ficou encantado, né? Porque ele fazia todos os rituais, ele ajoelhava para rezar, né? Então ele era um cara assim, extremamente devoto. Né? E foi o Tiago que segurou a onda da casa do caminho. Né? Enquanto os outros brigavam, vamos dizer assim, né? O Tiago ele engolia tudo, inclusive ser chamado de traidor pelos companheiros, né? Para poder manter a comida na boca dos doentes, para poder manter os leitos lá aquecidos para os doentes, que foi aquilo que Jesus pediu para ele. Né? Jesus falou assim, a sua missão é cuidar dos meus filhos aqui. E o Pedro ficou como uma espécie de... Como é que a gente pode falar? Não é mentor, assim, a referência espiritual. Referência espiritual. Né? O Pedro virou o grande mediador. Né? Ele virou a pessoa que juntava os corações diferentes. O Pedro ele tinha um papel de unificar. Nem tanto de líder, né? Porque não era o objetivo deles. O líder sempre seria Jesus. Né? Mas o Pedro ele fazia o papel de unificação. Ele nunca fez essa questão, né, Marcelo? Mas ele sempre ficou como essa referência, né? E ele sempre saindo com o João Evangelista... Que eram os grandes amigos, né? Ele e o João. E aí ele os amigos de Jesus que eram amigos entre si, né? Sim, e aí olha só que interessante, né? Aquele homem cheio de preconceitos, tal, ele começa a curar em nome de Jesus. Ele começa, o que muito brigava, ele começa a apaziguar, né? Ele começa a apaziguar as questões da casa do caminho, ele começa a negociar. Controlar o Paulo, né? Exatamente. Porque o que acontece? O Paulo era extremamente apaixonado, né? E como ele era muito apaixonado, ele só via aquilo que ele considerava que era certo. E o Paulo ele não tinha meio termo com ele. Ele achava que quando ele estava certo em alguma coisa, ele podia atropelar qualquer um. Que em nome da verdade, ele tinha que fazer o que era certo.
né? Mas, por exemplo, o Paulo ele não tinha um olhar de que a Casa do Caminho dependia de ajuda externa. Né? A Casa do Caminho dependia do Tiago, né, fazer um meio de campo ali com as autoridades, com as pessoas. E o Pedro sabia dessas situações, ao mesmo tempo que ele via no Paulo, né, a pessoa que estava difundindo o evangelho para o mundo inteiro, né, que é o Paulo que criava todas essas situações, ele via que o Tiago estava também com uma tarefa, e a função do Pedro era ficar ali no meio. Né? E muitas vezes o Pedro ele abria a mão de si mesmo, daquilo que ele acreditava, em nome da causa. Né? É por isso que a gente fala Esse dessa é o grande crescimento transformação, né? Dessa grande transformação, porque ele deu conta de fazer isso, né? Pensa. E a relação do Pedro com o Paulo sempre foi muito boa, né? Segundo a gente sabe, aí os amigos espirituais contam, né? E a gente tem de informação nos livros, na época que o Paulo estava encarnado, poucas pessoas tinham muita afinidade com ele. Né? O Paulo tinha muita afinidade com as pessoas das igrejas, o pessoal que ele converteu ao evangelho, né? Eles idolatravam o Paulo. Mas o pessoal de Israel sempre ficou meio com o pé atrás por causa da época, daquele tempo que o Paulo passou como perseguidor. Né? Eles tinham muitas dúvidas sobre o Paulo, né? Até porque a personalidade do Paulo era difícil. Né? Ele era um cara muito magnético, mas ao mesmo tempo também, como diria lá, né, alguns amigos espirituais, ele botava fogo em tudo. Né? Então, quando você ilumina muito, você também bota fogo. E o Pedro, né, ele percebendo as características positivas do Paulo, os dois tiveram uma amizade muito profunda, eles de certa forma se complementavam. Né? E o Pedro era uma das únicas pessoas que o Paulo escutava. Né? Quando o Paulo começava, né, a exacerbar demais, né, no zelo dele lá, né, porque o Paulo também tinha o defeito que o Pedro tinha, o Paulo julgava demais. Né? O Paulo, como ele se achava uma pessoa muito correta e muito dentro do que é certo, né, ele se avogava a apontar o defeito de todo mundo. E muitas vezes o Pedro vai e chama a atenção dele por isso. Né? Que era uma espécie de contraponto. Né? Os dois sempre tiveram muito associados ali. Né? E o Paulo teve muita oportunidade de aprender com o Pedro, com certeza. Né? Com tudo aquilo que o Paulo fez, ele tirou ainda muita coisa positiva da relação dele com o Pedro. E ele via o Pedro como um pai espiritual, como um líder. Apesar de que, quando o Pedro fez alguma coisa que ele não achou certa, ele foi para cima do Pedro. É porque eu acho que é disso que eles estão perguntando. Né? A relação deles com o que o Paulo fala lá no Epístola aos Gálatas, né, que eles brigaram lá na casa em Antioquia. Na verdade, capítulo, o Paulo, né, brigou com o Pedro e o Pedro saiu, né, de maneira superior. Né? A briga começou foi com o Tiago, exatamente, né? Mas com o Tiago tem até um capítulo do Paulo Estevão que fala, né, dessa situação. E assim, é só para a gente entender essa mudança assim do Pedro. Eu não sei se vai dar tempo, né? Do Pedro, assim, né? Quem era preconceituoso ao extremo, julgava demais, né? O Paulo incendiou seu coração. O Paulo tinha uma frase dele que eu gosto, que ele falava assim: aqui está o Paulo, né? Poderoso com palavras, desprezível na presença. Por quê? O que ele falava? Que quando as pessoas ouviam falar dele, todo mundo achava lindo. Quando ele chegava num lugar para conviver com o pessoal, já era o problema, né? Porque as pessoas tinham dificuldade com o temperamento dele, né? Mas assim, com certeza um dos maiores espíritos aí que trabalhou com Jesus. Coitado do Lucas, gente, né? Sinceramente, né? Mas vai me perdoar, mas o Paulo... Assim. Não, pois eu acho que era o Lucas que segurava a onda, né? Amor, né? Do Paulo, porque Jesus toma conta. Fez muito o sujeito bravo. Não, claro, todos foram de extrema importância, né? Todos. Cada um teve seu papel, cada um teve seu aprendizado. Mesmo. Cada um teve o seu erro, com seu erro ensinou também, né? Eu acho também que é importante. O Pedro, né, assim como o Paulo Marcelo estava falando, essa questão do preconceituoso, do julgar, aí lá na frente, depois que ele está lá à frente da Casa do Caminho, ajuda a organizar de lá, acolhe um, acolhe o outro, né, fica apaziguando as questões lá, porque não era só o Paulo, né, lá na Casa do Caminho não tinham discussões e problemas só por conta do Paulo, entre aspas, da implicância dele em relação aos hábitos dos fariseus, porque para quem não sabe, a briga, entre aspas, maior, era porque nós somos cristãos, nós não somos judeus, então nós não precisamos nos submeter essas regras, aos rituais judeus. Era assim que o Paulo pensava. E ele era muito radical, né? Enquanto doutor da lei ele já era radical, por que ele ia, né? E ele preservou essa questão da Só que o Tiago pagava e pensava, tá, se eu fizer isso que você quer, Paulo, meus povos vão passar fome, e aí? Você vai botar comida na boca deles? Aí ele falou assim, não, vou sair por aí pedindo. Ele começou a pedir. Pediu realmente, poder, né? E certeza. Aí a briga homérica que aconteceu, né? Pedro, quando desencarnou, Jesus recebeu... Jesus estava lá do lado.
Com certeza. Jesus recebeu. Jesus ele está ao alcance de todo mundo que vibra no amor dele. Pode ter certeza. Né? Se Jesus foi lá buscar o Judas, o Judas não foi buscar o Pedro, ele foi lá buscar o Judas, foi lá buscar o Paulo, foi lá buscar o João, foi lá buscar a mãe dele, foi buscar todos aqueles que estavam na sintonia do amor dele. Inclusive a gente, se a gente desencarnar hoje na sintonia do Cristo, pode ter certeza que nós vamos encontrar com ele. Não é nenhuma arrogância falar isso não, né? Porque foi isso que ele prometeu pra gente. Aí eu tenho uma grande principal, mesmo antes de conhecer sobre a história deles. Érica, porque eles remetem assim, a gente, né? Não são perfeitos. O João Evangelista ele é maravilhoso. Eu também amo o João. Mas o João está em outro patamar. O João está num outro nível de espiritualidade, de entendimento da vida, né? Então muitas vezes a gente não tem muita conexão, porque para o João tudo era fácil, porque ele já teve as conquistas evolutivas dele antes de conhecer Jesus, né? Tô falando na encarnação, né? Com certeza ele já teve contato com Jesus várias vezes. Mas quando o espírito já está ali no patamar de um João Evangelista, né? O processo é mais simples, né? O Pedro e o Paulo e outros, a Maria de Magdala, o próprio Judas, né? O próprio Tiago, eles tiveram que lutar contra si mesmos, eles tiveram que, né, entrar em choque com aquilo que eles acreditavam, igual a gente hoje, né? Hoje Jesus nos pede uma coisa e às vezes a gente não dá conta, né? A gente fala assim, nossa, eu queria fazer, mas eu não faço, eu queria brigar menos, mas eu brigo, né? Então muitas vezes a gente está nesse dilema, talvez por isso que a gente tenha tanta identificação com o Pedro, com o Paulo, com a Maria de Magdala, né? Porque eles, é como se fosse assim, ó, eu te entendo. E sabe a impressão que eu tenho em relação a esse convívio do Paulo e do Pedro? Porque, assim, o Pedro era a pessoa com quem menos o Paulo batia tão de frente, assim. Ele respeitava mais. A sensação que eu tenho... O Pedro tinha autoridade moral sobre o Paulo. A sensação que eu tenho é o seguinte, que é mais ou menos assim, o Paulo pensava assim, nossa, eu deveria ser assim, eu queria ser assim, né? E eu falava assim, e algo dizia para ele, ele é muito inteligente, né? Eu preciso me comportar assim, né? Porque isso é o que Jesus ensina e eu não dou conta disso, então eu tenho que respeitar esse cara porque ele dá conta de fazer. A relação ele dá conta de fazer o que o Ananias, o cara que vivia o evangelho. E o Paulo era, assim, extremamente grato a Ananias, né? Ele e o Pedro eram muito próximos, até porque o Pedro foi o Pedro que, vamos dizer assim, ensinou tudo que o Ananias sabia. E o Paulo, quando ele vai na casa do Ananias e ele vê aquela reunião cristã em torno da mesa, Ananias entre os mendigos lá da rua, lá, aquilo impacta muito no Paulo. E quando o Paulo estava na casa do caminho, quando ele chega lá doente na casa do caminho, ele vê o Pedro fazendo a mesma coisa. Né? Então, assim, aquilo ali é o arrastamento da autoridade moral. É aquilo que os espíritos falam para Kardec. Contra a autoridade moral, tem nada. Então, o Paulo podia pensar assim, eu sei mais que todo mundo, eu sei falar 5 idiomas, eu que vou carregar esse negócio nas minhas costas aqui. Mas quando ele via a simplicidade de um Paulo, de um Pedro, do Ananias, aquilo ele calava fundo na alma dele. É mais ou menos assim, como pessoas tão simplórias têm um conhecimento tão profundo. Porque é um amor de ele Jesus. Sabia identificar, exatamente, e ele sabia poder de onde transformador vinha. do evangelho. Entende? Esse era o respeito, né? E essa briga homérica lá aconteceu, né? Porque, como é que era lá o negócio lá dos costumes lá, de comer a alimentação, que eles comiam, não podia comer determinado alimento, né? E aí, ou quase aconteceu um racha, né? E aí o Pedro, né, foi lá e colocou uma pedra na situação, assim, no problema. Falou, olha, o negócio é o seguinte, cada qual com o seu cada qual, né? O mundo é grande, cabe todo mundo. Nós temos que parar de brigar e nós temos aqui de fazer como Jesus fez. Aí ele vai, né? Ele cede, né? Na igreja de onde mesmo? Antioquia. O que aconteceu? Só pra gente explicar rapidinho. Né? O Pedro foi visitar uma das comunidades que o Paulo participava, que é uma igreja na cidade de Antioquia, né? E lá eles não estavam seguindo os preceitos do judaísmo, eles não eram judeus, a maioria do público lá, né? E os judeus não davam muito certo com quem era estrangeiro. E aí o Pedro chegou lá e o Pedro começou a visitar todo mundo, e na casa de quem não era judeu, isso para ele era um escândalo, porque o Pedro já tinha superado essas questões. O que aconteceu? O Tiago ficou sabendo disso lá em Jerusalém e mandou 2 amigos dele vigiar o Pedro, porque o Pedro não estava se portando da maneira adequada para um judeu. Quando os amigos chegavam lá na cidade, né,
eles foram atrás do Pedro e o Pedro parou de fazer o que ele estava fazendo. Ele parou de ir na casa das pessoas estrangeiras, ele parou de comer com o pessoal, né? E o Paulo, aquilo indignou o Paulo até o final da alma. E teve uma reunião entre eles lá, um culto lá, né? Que o Pedro ia fazer a preleção, e no meio de todo mundo lá, devia ter umas 100 pessoas lá dentro. Na hora que ia começar o negócio, o Paulo levantou e apontou o dedo na cara do Pedro e falou assim: você é hipócrita, você não está agindo igual Jesus te ensinou, né? Você está falseando, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Jogou tudo que ele queria jogar na cara do Pedro, o Pedro caladinho. Imagina o Pedro do passado. O Pedro do passado é levantado ao murro na cara do Paulo, com certeza, né? Mandar ele para aquele lugar, né? Porque era assim que era a índole dele. E aí o Barnabé brigou com o Paulo, e o Barnabé chorou, e falou que o Paulo estava desrespeitando o Pedro, que quem era o Paulo para desrespeitar o Pedro, e o Paulo, não tô nem aí para você, eu vou falar o que eu acho que é certo, né? E no meio dessa discussão toda, o Pedro levanta, né, pede desculpa, fala da fragilidade dele enquanto ser humano, e fala assim, olha, no momento mais importante da vida de Jesus, eu o neguei que eu conhecia. Então eu sou um ser humano muito falho, vocês me desculpam, né? E eu ia fazer a preleção hoje, eu não vou fazer, o irmão Paulo que vai fazer. Ou seja, ele deu um tapa de luva na cara do Paulo. Né? Tipo assim, deu uma lição de humildade nele. Né? Não deixou de ser amigo dele, né? Mas chamou o Paulo a não cobrar tanto das pessoas. Né? Que é uma coisa que ia acompanhar o Paulo o resto da vida dele. Né? Tanto é que o Paulo escreve uma carta e fala isso na carta, ou seja, aquilo ali, né? O Paulo engoliu, mas não aceitou. Né? Na carta Epístola aos Gálatas, vocês vão ver lá o relato dessa história aí. E o Paulo fala com a mágoa, que o Pedro estava falseando, que o Pedro é isso, né? Depois ele baixa a bola dele, né? Mas foi isso que aconteceu. O nosso tempo tá acabando. Temos aqui. 4 minutos, né? É. Tem um texto pra gente ler? Tem um livro que chama No Roteiro de Jesus. É uma coletânea e ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é antes de Jesus vir, né? Aliás, com Jesus e depois que Jesus foi crucificado, né? São obras do Chico que eles tiraram, né? Todos os textos que têm histórias dos apóstolos e de Jesus e juntaram num livro. Né? E aí tem nas Hesitações de Pedro, que é um dos textos aqui, né? Esqueci o óculos, né? Vamos lá, né? Que eu ver se vai dar certo aqui, toma. Eu agora coloco aqui, vamos ler. Né? A idade chega para tudo. Nas Hesitações de Pedro. Logo depois de se estabelecerem os apóstolos em Jerusalém, em seguida as revelações do Pentecostes, e o serviço de assistência social maravilhosamente organizado, não obstante as perseguições que se esboçavam, quando a casa acolhedora, dirigida por Simão Pedro, foi procurada por infeliz mulher. Trazia consigo todos os estigmas das pecadoras. Fora lapidada, ou seja, foi apedrejada, né? E exibia manchas sanguinolentas na roupa em frangalhos. Pronunciava palavras torpes, revelava-se semilouca e doente. As senhoras do reduto cristão retiraram-se alarmadas, e o próprio Pedro, que recebera preciosas lições do Senhor, vacilou quanto à atitude que seria adequada. Como haver-se nas circunstâncias? Destinava-se aquele abrigo ao recolhimento de criaturas desventuradas. Entretanto, como classificar a triste posição daquela mulher, que naturalmente buscara o vaso da angústia com excessivos gozos da vida? Não estaria a sofredora resgatando os próprios débitos? Se bebera da loucura da taça dos prazeres, não lhe caberia o fel da aflição? Dispunha-lhe a rogar-lhe que se afastasse do asilo, quando recordou a necessidade de orar. Se o caso era omisso nas disposições que regiam o Instituto Fraterno, tornava-se imperioso consultar a inspiração do Messias. O mestre lhe ditaria o recurso. Buscar-lhe-ia para isso um conselho em prece ardente. Enquanto a infortunada aguardava resposta, sobre o apulpo de pequena multidão de que lhe contemplava as feridas, o apóstolo buscou a solidão do santuário doméstico e exorava a proteção do amigo divino que fora crucificado. Em breves instantes, viu Jesus, nimbado de claridades resplandecentes, não longe das suas mãos, que lhe se estenderam suplicantes. Mestre, rogou Pedro, atacando diretamente o assunto, como quem sabia da brevidade daqueles momentos inesquecíveis. Temos à entrada uma pecadora, reconhecidamente entregue ao mal. Ajuda-me, inspira-me, que farei. O Salvador entreabriu os lábios sublimes e falou: Pedro, eu não vim curar os sãos. Não acabou não, peraí, continua aqui, porque tá no... Ai, se eu conseguir, né, passar aqui, eu não vim curar os sãos.
O discípulo entendeu a referência, mas ponderando a grave responsabilidade de quem administra, acentuou: Senhor, estamos agora sem a sua orientação direta e visível. Recebemos-la neste lar para quê? A fim de julgá-la? Com um olhar sereno, Jesus respondeu: Nesse mister permanecem na terra numerosos juízes. Para lhe fazer sentir a extensão dos seus erros, indagou Simão em lágrimas. Não, Pedro, tornou o mestre. Para dar-lhe conhecimento da penúria que vive, conta nossa irmã nas vias públicas milhares de bocas que amaldiçoam e outras tantas mãos que apedrejam. Para lhe conferir a noção do padecimento em que mergulhou a si mesmo, também não. Em tarefa ingrata como essa, vivem aqueles que a exploram, dando-lhe fome, sede, pranto e aflição. Para dizer-lhe das penas que a esperam neste e no outro mundo, ainda não. Neste labor terrível respiram espíritos acusadores, que não hesitam na condenação em nome do Pai, esquecendo as próprias faltas. O ex-pescador então chorou, súplice, porque no íntimo desejava conformar-se com os ditames da justiça, exemplificando simultaneamente com o amor que o Cristo lhe havia legado. Arquejava soluçando e ignorando como prosseguir nas indagações. Jesus dele se acercou, iluminado e benevolente, enxugou-lhe as lágrimas que corriam abundantes e esclareceu: Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade estão cheios de maus servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça. O Evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa. Abre acesso à nossa irmã transviada e auxilia no reerguimento. Não a precipites em despenhadeiros mais profundos. Arranca-a da morte e traze-a para a vida. Não te esqueças, somos portadores da boa nova. Atravessou a extensa fileira de irmãos espantados, abriu de manso a porta e dirigiu-se à mulher acolhedora. Entre, a casa é sua. Quem sois? Interrogou a infeliz assombrada. Eu, falou Pedro com os olhos empapuçados de chorar, e concluiu: sou seu irmão. Essa mensagem foi retirada do livro Luz Acima, no capítulo 36. A gente gosta muito desse livro aqui, porque ele, pelo menos pra gente aqui, ele traz assim uma possibilidade de reflexão muito profunda, né? Porque olha só, Pedro já tinha vivido, tudo que tinha vivido já tinha transformado, tinha acontecido, volta a insegurança, né? Volta uma série de situações. E o que ele fez? Buscou Jesus, né? E tentou agir como Jesus, né? E isso nos dias de hoje é muito parecido com o que a gente tem vivido, né? Não estou falando nesse momento de pandemia, não, né? No geral, que hoje é pandemia, ontem foi chuva, amanhã vai ser outra coisa, né? Sempre uma situação ou outra vai acontecer, né? As provas fazem parte da nossa caminhada. Exato. E aí, qual deveria ser a nossa conduta, né? Ser verdadeiros primeiro, como ele foi, né? Com a gente mesmo. Ele disse, olha, eu não dou conta, né? Eu vou trazê-la para cá para julgar, porque na verdade, no fundo é o que eu penso, né? Mas eu sei que não deveria ser assim, né? É mais ou menos isso que ele fez, né? Apesar das suas fragilidades, ele tentou ajudar. Ele fez o que Jesus orientou, né? E a nossa grande escolha é essa, fazer aquilo que o nosso preconceito pede ou aquilo que o Cristo orienta. E quando a gente não souber o que fazer, está na hora da gente buscar o Cristo, né? Buscar lá a referência de Jesus que vai nos ajudar, né? Porque ele está em nós, né, Marcelo? Com certeza. Né? Tem uma coisa que em muitos estudos que você fala e outros amigos também falam com a gente, né? A gente é de verdade aquele nosso melhor momento. E a gente não deve duvidar disso, não, sabe? A gente fala isso para os nossos jovens sempre. Porque tem uma tendência, principalmente assim, junto aos espíritas que a gente percebe, né? De outras religiões eu nunca percebi tanto, não.
De já valorizar o transitei. negativo. De Porque assim. eu era mal, que eu fiz isso. Tem até parece uma competição, né? Pra ver quem foi uma malvada na última Por que a encarnação. gente não pode aceitar o bem que habita na gente, né? É falta de humildade. Que falta de humildade? Humildade é saber né? o que nós temos de positivo e de negativo. Mas, valorizar o bem, trabalhar aquilo que está no mal para melhorar. Mas aí tem um alerta pra gente, porque isso é uma falsa humildade. Porque quando a gente não reconhece, isso é é um comportamento subconsciente nosso, do seguinte, que quando eu admito que eu tenho algo bom, eu estou admitindo também a responsabilidade de agir à altura, de exercitar. De enterrar o talento. Então, quando a gente nega esse bem, esse valor que nos habita, que faz parte de nós, a gente também, de certa forma, está se furtando, né, de praticar isso. É como se a gente estivesse desculpando, dando uma desculpa para não precisar fazer o que a nossa consciência determina. Né? E quando o Pedro assume essas posturas, né, ele vive isso e ele mostra isso pra gente. Então ele é um ícone, ele é um mártir, ele é um espelho pra gente por conta disso. Assim como Paulo também fez. Então eles são, por isso que eles são duas referências, duas grandes referências pra gente de transformação, né? E eu queria pedir um favor, assim, para todo mundo, né? A gente já não está falando dessas situações de acolher aqueles que são julgados pela sociedade, né? A gente tem uma amiga que, por conta de um acidente muito trágico, muito triste, né? Ela perdeu um filho adotivo, né? E assim, né? Está no IML ainda para a liberação dessa situação toda. A gente queria pedir, assim, apesar das pessoas não conhecerem, muitos, né? Fazer, por favor, né? Pelas mães que precisam de amor. Então quando a gente pensa no nosso amigo Léo, que hoje voltou para casa, né? A gente pensa na mãe dele, né? A mãe biológica já está do lado de lá também, a mãe que o adotou, né? E todas o amor, as mães. Apesar de todas as suas necessidades e apesar de todos dos nossos erros, né? Que o amor verdadeiro, ele, como diria o Pedro, cobre a multidão dos pecados. Essa passagem, esse texto do Pedro nos lembra muito essa carta de Pedro. Nos lembra muito essa relação, né, dessa família que está passando por esse momento, que é também de muitas outras famílias, né? Que a gente mora em Contagem, né? Tá perguntando onde a gente mora aqui. Nós participamos na reunião na casa chamada Grupo Francisco de Assis. Aqui em Grupo de Fraternidade Espírita Francisco de Assis, né? Na região do bairro Industrial, ali no bairro Industrial, porque tem Grupo Francisco de Assis no Riacho também. E a gente, assim, eu enquanto professora de escola pública, por exemplo, eu vejo tantas histórias semelhantes, né? E às vezes nem é por acidente, como foi esse caso, né? Se foi inconsequente, se não foi, não nos cabe esse momento, né? Se fez por merecer, se não fez, né? Não importa, né, Marcelo? O bem não pergunta para acolher e para cuidar. Né? É o que está nesse falou, texto. Eu vim, né, para aqueles que estão doentes. As palavras do Cristo, elas são muito claras, né? E se eu me proponho a seguir o Cristo, a minha referência, enquanto ser humano, enquanto o que é certo, são os pensamentos de Jesus. Né? Por mais que a gente não dê conta ainda de vivenciá-los, mas ali está o nosso alvo. Né? Então, quando a gente estiver aí perdido sobre quem seguir, sobre o que fazer, sobre onde achar referência, eu vou lembrar de Jesus. Né? E para a gente terminar, né, eu queria indicar um filme antigo, velho, lá de 1950, que conta, né, que é um filme daqueles bem antigão mesmo, daqueles épicos antigos, que chamava Covadis. Né? Quem nunca viu, assista. Que conta a história do Pedro e da morte dele. Né? Que chama Covadis porque o que acontece? Só para a gente terminar. Né? Pedro estava na cidade de Roma, né? Estava começando as perseguições aos cristãos e o Pedro estava preso. Né? O Paulo tinha desencarnado alguns meses atrás, o Pedro estava preso e em determinado momento, né, ia ter o espetáculo lá do circo romano, aquele triste espetáculo, onde os cristãos sendo jogados às cegas, né, aquela coisa toda que não vai ao caso aqui, e eles conseguiram tirar o Pedro, né, de dentro, né, da masmorra, né, os cristãos lá juntaram, lá tinha um guarda que era cristão, conseguiu tirar ele, e o Pedro fugiu de Roma. Né, e quando o Pedro estava fugindo de Roma, né, e os cristãos iam morrer, né, ele bem velhinho,